Então, gente, voltamos a falar dos erros mais recorrentes nos textos acadêmicos. Eu lembrei, depois de falar para vocês, lembra quando a gente estava conversando sobre a faculdade aceitar ou não aceitar os textos em primeira pessoa, né? Então, eu lembrei de uma coisa, que às vezes a gente está revisando o texto da pessoa, do nosso cliente, está todo em terceira pessoa, um texto impessoal. Aí ele faz uma citação direta, usa o autor que ele está citando usa a primeira pessoa. Isso quebra totalmente o ritmo do texto. Então, às vezes, é bom a gente sugerir uma paráfrase, a gente perguntar. Nesse caso, como não é plágio, não é nada, né? A gente não pode fazer uma paráfrase da nossa cabeça, mas a gente pode sugerir, falar, olha, como você fez seu texto em terceira pessoa e essa citação em primeira pessoa tá quebrando o ritmo, eu poderia fazer uma paráfrase, você concorda, né? Aí eu acho que é uma boa sugestão de revisão. Porque realmente, quando você tá lendo uma coisa, o texto tá todo em terceira pessoa, e aí vem uma citação em primeira, fica ruim, né? O texto fica confuso, perde o ritmo. Então é isso que eu queria falar pra vocês. Gente, voltando agora aos erros mais recorrentes. Aparece muito antes de mais nada. Essa expressão, antes de mais nada. Em textos acadêmicos, ela é uma expressão, apesar dela deve ser cristalizada, né? Assim, quer dizer, ela ser muito usada, muito popular, ela é uma expressão considerada muito coloquial. Então, você sugere, né? Se você quiser manter esse estilo, sugira antes de tudo, vai ficar melhor o texto, né? Quer dizer, que antes de mais nada não significa muita coisa, né? Se antes de mais nada. Mas antes de tudo, quer dizer, antes de tudo que eu vou falar a partir de agora, né? Eu queria ressaltar uma coisa, eu queria destacar para vocês uma coisa, queria falar aqui né? Então, assim, antes de tudo que vai vir depois. O antes de mais nada, mas antes de mais nada, o quê? O que seria esse mais nada, né? Não significa, não tem um significado palpável, a gente não consegue perceber. Claro, a gente sabe o que a pessoa está querendo dizer, porque a gente usa muito essa expressão em português, então a gente sabe, mas ela é coloquial. Então, se você quiser manter, porque você pode trocar por inicialmente, primeiramente, né? Para começar, pode trocar por várias opções, mas aí se você quiser manter esse estilo, você troca por antes de tudo. Outra expressão que aparece muito é a ponto de e ao ponto. As pessoas usam essas duas expressões de forma equivocada. Elas são diferentes. Quando você fala ao ponto, você quer falar o ponto, ele é substantivo, tipo ponto de partida. Eu tive que voltar ao ponto de partida, né? Ao ponto, quando você tá falando assim, aquela expressão ao dente, ao ponto, eu prefiro a carne ao ponto. Esse ponto é um substantivo. Agora, quando você fala a ponto, ele significa prestes. Eu estava a ponto de ter um desmaio. Eu estava prestes a desmaiar. Né? Então, as pessoas usam isso indistintamente, assim, e às vezes faz a escolha errada da expressão, né? Então, a gente tem que ficar, na hora de revisão, atento se aquela expressão a ponto de ou ela a ponto de ela se encaixa, ou se seria melhor ao ponto de ou vice-versa. Gente, uma coisa que eu tenho que chamar muita atenção de vocês é sobre usar os pronomes possessivos. O seu, suas, suas. Gente, geralmente usar esses pronomes vai dar ambiguidade. Quando a gente usa esses pronomes nos textos acadêmicos, até nos textos acadêmicos
acadêmico é até mais difícil, mas no texto literário, isso é quase certo que vai acontecer, que vai dar muita ambiguidade. Que esse sua, vai dar mais de... A gente não sabe de quem tá falando, ele vai ter mais de um referente. No texto acadêmico, isso acontece também. É mais difícil, mas acontece também, como a gente está falando aqui de texto acadêmico, né? Então, vamos ficar atento toda vez que aparecer esse pronome, a gente fazer um teste, a gente olhar quais são os possíveis referentes. Por exemplo, se tiver seus, aí a gente vai olhar quais as possibilidades de substantivos masculinos no plural que tem naquele período, que tem naquela frase, que tem naquele parágrafo, pra gente ter certeza que tem um só, pra gente ter certeza de que aqueles seus não vai poder estar se referindo a mais de um referente naquele parágrafo, né, naquele período, que aí isso tem que ser corrigido, porque o texto acadêmico, ele não pode ter ambiguidade, né? Um texto jornalístico, um texto acadêmico, ele não cabe ambiguidade, né? Assim, até que no texto jornalístico, se for um artigo de opinião, pode caber uma ambiguidade, mas no texto científico não cabe. Então, qualquer possibilidade de ambiguidade, a gente tem que cortar, a gente tem que eliminar a ambiguidade e reescrever, né, aquele trecho, né? Às vezes, gente, é melhor uma repetição de palavra do que uma ambiguidade. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque o terror de todo revisor é uma repetição de palavra, né? A gente tem que ficar muito atento a isso, mas às vezes a ambiguidade é pior. Então, se a gente não conseguir desfazer essa ambiguidade de outra forma, é melhor repetir, né, repetir uma palavra, né, do que deixar o texto com duas possibilidades de interpretação. Outra coisa que aparece muito, gente, em texto acadêmico, junto, o cidadão deve solicitar junto ao Ministério Público. Olha, gente, esse uso também, ele aparece muito na língua culta, né? Mas ele na gramática normativa, o junto é só do lado, né? Ele estava junto ao pai, ele estava do lado do pai, perto do pai. Mas solicitar junto ao, eu sou capaz de afirmar que em 100% das vezes você vai ter um uso mais elegante para falar isso, né? Solicitar ao Ministério Público, não é? Requerer ao, não requerer junto ao. São aqueles usos que as pessoas têm a impressão de que vão deixar o texto mais pomposo, talvez, mas a intenção no texto acadêmico não é ser pomposo, né? Ser claro. Então, se a gente puder dar mais clareza ao texto, puxa vida, vamos trabalhar para isso sempre. O trabalho do revisor é esse, né? Vamos lembrar, gente, isso também. Isso eu vou falar, gente, porque isso aconteceu comigo, tá? Na minha dissertação, passou, gente, eu não vi. Isso fica martelando na minha cabeça até hoje, que é o trata-se de, né? Ou se trata de. Essa expressão, trata-se de, é aquele se que é um índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Porque o verbo tratar, ele é transitivo indireto. Então, quando a gente tem um verbo transitivo indireto, a gente tem, com a partícula se, ela é um índice de determinação do sujeito. Então, é diferente do vendem-se casas, porque vender quem vende alguma coisa. Então, vender é um verbo transitivo direto. Então, vender-se casa, o casa
vendem-se casas, casas são vendidas. Então, casa é o sujeito. Então, o verbo concorda com esse sujeito. Agora, no caso dos verbos transitivos indiretos, como o verbo tratar, tratar de alguma coisa, esse ser é o índice de indeterminação do sujeito. Então, não tem como fazer o plural. Trata-se de casos especiais e não tratam-se de casos especiais, né? Então, na minha dissertação, esse passou. Gente, é tão triste, né, pro revisor quando passa algum erro, assim, enfim. Mas ele pelo menos nunca mais passou em lugar nenhum. Então vamos lembrar disso, porque isso acontece muito em texto acadêmico. Essa expressão trata-se de, se trata de, é uma expressão muito usada em texto acadêmico e que sempre vai eventualmente, não sempre, né, que eventualmente ela vai se referir a alguma coisa no plural, e vamos prestar atenção, porque o escritor, o autor, a gente vai fazer isso, então vamos prestar atenção, não tem plural, ok? Ok. Que mais? Gente, eu queria falar pra vocês muito já pegando o gancho desse erro recorrente, do verbo infinitivo com a partícula se. Por exemplo, é preciso se tomar uma atitude. Gente, isso é muito comum, gente, isso aparece muito. Eu, no começo da minha carreira de revisora, eu deixei isso passar algumas vezes, porque eu não tinha muita clareza de qual era o problema dessa construção, e ela é tão comum que eu deixava passar. Hoje eu já entendi completamente o que acontece. Ela é como se fosse um pleonasmo de sujeito indeterminado. Por quê? O infinitivo, o verbo no infinitivo, Segala fala isso com muita clareza. Uma forma da gente indeterminar o sujeito é colocando o verbo no infinitivo. E você usar um verbo no infinitivo e você está indeterminando o sujeito, né? É preciso, não tem sujeito aí, é preciso se fazer, é necessário se fazer, é necessário fazer, alguém fazer, qualquer um sabe, não sei, sabe? Não tem sujeito, o sujeito é indeterminado, e essa indeterminação, ela é identificada no verbo no infinitivo. Então, você não pode colocar o se para indefinir de novo o sujeito, você vai ter duas indefinições do sujeito na mesma oração, né? Uma representada pela partícula se e uma representada pelo verbo no infinitivo. Então, quando a gente tiver o verbo, né? Então é necessário fazer, não é necessário se fazer. Eu não sei por quê, porque eu já escrevi assim muitas vezes também, eu não sei, eu não consegui ainda identificar o motivo pelo qual a gente faz isso, né? A gente sente a necessidade de colocar essa partícula se junto com o verbo no infinitivo. Eu realmente ainda não consegui entender. Mas não tirem isso, cortem isso durante a revisão, né? Mantenham só o verbo. Fica claro, fica certo, fica ótimo assim. Não vai ter nenhum problema com o texto, tá? Eu queria falar pra vocês também agora a grande queridinha dos revisores da vírgula. Gente, a vírgula, essa questão da gente aprender na escola, né, das pessoas aprenderem na escola que vírgula é uma pausa para respirar, causa um problema pra gente na hora de escrever, né? Porque, claro, imagina uma pausa para respirar, se fosse pausa para respirar, a gente ia separar todos os sujeitos do verbo quando a gente estivesse falando de um ditado popular, né? Por exemplo, quem avisa, amigo é. Quem não quer colocar uma vírgula depois de avisa, gente, eu queria colocar em todos os ditados. Galinha que acompanha pato
morre afogado, porque essa é a entonação. A nossa respiração dá uma pausa. Às vezes a gente fala um sujeito grande, aí a gente dá aquela pausa. Não tem vírgula, porque não pode separar. A gente não separa os termos integrantes da oração. A gente não separa um do outro. Vamos relembrar quais são os termos integrantes da oração, né? Que o objeto direto, a gente não separa do verbo objeto direto. O objeto indireto a gente não separa. Os termos essenciais a gente não separa. O sujeito do predicado. Outro termo essencial, complemento. Qualquer complemento nominal do substantivo, a gente não separa esses termos. Não podemos, são casos de vírgulas proibidas na língua, né? Então, ok, beleza. Aí o que acontece? A gente tem que entender muito bem na hora de corrigir vírgula a diferença entre termos deslocados e inversão de termos. O que é uma coisa, o que é outra? Bom, os termos deslocados, a gente já falou aqui, né, da ordem do português, que é sujeito, verbo, complementos verbais, que é o objeto direto, objeto indireto, e os adjuntos adverbiais no final. O que é deslocar um termo? Deslocar um termo é tirar ele completamente do lugar que ele está, é tirar um adjunto lá no fim da frase e levar lá para o começo da frase, né? Então, isso é um termo deslocado. Você tirou ele de um lugar e jogou ele lá para o outro. Isso é um caso de vírgula, né, obrigatória. Não sei que né, a gente sabe se o adjunto adnominal for muito pequenininho, for hoje, ontem, aí tudo bem, você não precisa colocar a vírgula. Mas ele tá deslocado. Outro jeito, quando você coloca assim, por exemplo, você coloca uma frase assim, ó, Silvana, a escritora premiada, você coloca um aposto, né? A escritora premiada no último festival. Você coloca um aposto grandão aí, você tá deslocando, porque você tá deixando o sujeito lá longe do verbo, aí você coloca o aposto entre vírgulas, né? Então, gente, isso é deslocar. Você deslocou, você colocando um aposto grandão, aí, ou pequeno, aposto não interessa, entre vírgulas, você deslocou, né, o sujeito do verbo, você colocou ele longe do verbo, então tudo bem, né, a vírgula, que o aposto vai estar entre vírgulas, então você está separando o sujeito tem um sujeito separado por vírgulas do verbo, porque tem um aposto entre essas vírgulas. Isso é deslocar, é você colocar longe, né? Você colocar lá um termo integrante longe do outro, um termo. Você pode colocar um aposto, você pode fazer isso na frase inteira, e deslocar um termo integrante, deslocar um objeto do verbo, deslocar, né? Isso tudo você pode. Todos os termos que são substantivos, que tem os termos ligados ao substantivo, ou ligados a, né, você pode separar, você pode ir deslocando, colocando coisas entre vírgulas no meio deles. Isso é deslocar. Então, quando você desloca termos, aí realmente você vai ter a vírgula, né? Agora, gente, inversão de termo é outra coisa. Inversão de termo é só trocar um termo com o outro, né? Trocar o termo com o outro, trocar o termo, inverter. Em vez de você falar a ordem direta, sujeito, predicado, você fala predicado, sujeito. Eles continuam juntos, eles continuam perto um do outro, eles continuam juntos na oração, então você não separa. Quando eles estão deslocados, você vai separar por vírgula, mas quando você tiver só uma inversão, né, você colocar um objeto antes do verbo, você colocar um substantivo antes, um predicado antes do sujeito, você só inverter, eles continuam juntos, próximos, então você não vai ter vírgula. Ok? Isso gera muita dúvida, isso gera muito caso de colocação
muita dificuldade, muita dúvida na correção da vírgula, pra gente saber se tem ou não vírgula naqueles casos. Então, vamos prestar atenção nisso, se aquele é um caso de deslocamento de termo ou se é apenas uma inversão da ordem direta, né? Eu queria falar agora, por último, que ontem eu vi uma pessoa falando, porque assim, gente, a gente tem clássicos na língua, né? O menas é um clássico da língua. Eu até coloquei um videozinho no Instagram falando sobre esse caso, das palavras que comportam, de palavras que comportam como membros de várias classes de palavras e palavras que não podem comportar. Hoje a gente já falou do mesmo, né? Que o mesmo não comporta como pronome, não se comporta como pronome adjetivo, não se comporta como pronome substantivo, só como pronome adjetivo. Enfim, essas questões que aparecem muito na língua. O menos é um clássico, né? O menos não vai aparecer provavelmente num artigo acadêmico, é mais difícil, mas hoje eu escutei uma pessoa falando, achei super interessante. Ela falou: nós estamos devagares, nós estamos muito devagares. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, porque a gente fala isso muito, assim, aqui em Minas a gente fala assim: você tá muito devagar, você tá muito devagar, toma uma providência da sua vida. Olha só, porque devagar ele só se comporta, devagar é um advérbio, né, gente? Então, quando a gente não podia nem falar: você tá muito devagar, porque aí você tá usando ele como você está devagar, você tá usando ele como predicativo do sujeito. Você tá usando, então, predicativo do sujeito só pode ser adjetivo ou substantivo. Ele é meu irmão, ele é esperto. Então, o predicativo do sujeito é um verbo de ligação. Então, se a gente fala: você está muito devagar, você está devagar, você está usando o devagar no lugar de um adjetivo que levou essa pessoa que estava dando a entrevista a falar: nós estamos muito devagares. E então eu fiquei refletindo sobre isso e pensando que a gente precisa ficar atento a isso na revisão que a gente está fazendo para observar se as palavras elas realmente estão ocupando as classes que elas deveriam, né? Claro, isso é muito natural, né, pra gente ali na leitura do texto, mas se alguma coisa parecer estranha pra gente, pode ser isso, pode ser que uma palavra ela esteja ocupando uma classe que não é a dela, que não é permitida na língua. Ela está fazendo uma usurpação de classe, de palavra que não que a língua não admite. Então pode ser a nossa estranheza pode vir daí, né? Né? Porque tem muitos pontos de estranheza, né? Como teve o ponto para mim de vocês do se fazer. E às vezes a gente vê que isso é estranho, mas imediatamente a gente não consegue imediatamente identificar o motivo dessa estranheza. Um motivo pode ser, né? Quando eu escutei essa moça falar que nós estamos muito devagares, eu senti a estranheza. Imediatamente eu não identifiquei, mas depois eu identifiquei o motivo do meu estranhamento, e depois eu pensei: por que essa moça fez isso? Ela fez isso porque ela tá acostumada a falar que a gente tá devagar. Você tá devagar demais, dá um jeito na sua vida, né? Então ela fez o mesmo uso, só que no plural, e ninguém nunca estranha a gente falar que tá devagar. Você tá devagar, você é devagar, nossa, esse menino é devagar demais. Ninguém estranha, mas na hora que ela usou o plural, a gente estranhei. Então pode ser isso, o motivo do estranhamento do revisor com alguma palavra, com algum termo, pode ser o estranhamento, pode ser essa ocupação indevida de uma classe de palavras que, né, sem a permissão da língua.
Então, bom, gente, é isso. Foi isso que eu preparei para vocês. Eu amei fazer esse curso. Eu gosto muito de revisar. Eu espero que tenha sido legal para vocês, que tenha acrescentado, né, na vida aí de quem tá começando, de quem tá querendo começar a trabalhar com revisão, a viver de revisão de texto. Quem quiser falar comigo, pode mandar e-mail pro veialoucadagramática@gmail.com, pode falar no Instagram, no perfil da Veia Louca, onde vocês quiserem. Vai ser uma alegria falar com vocês, vai ser uma alegria falar, né, se quiser discutir algum ponto de revisão, se quiser dar sugestão, se quiser, né, falar da vida. Vai ser uma alegria receber vocês, conversar com vocês, tá? Então é isso. Um beijo, até o próximo curso.